costumo dizer o seguinte, cara, não é só dia do rock, dia do jazz, dia do samba, não dia do pagode, dia do samba, dia da soul music, isso é todo dia, pelo menos pra mim é todo dia. Agora, se as pessoas querem, gente que não sabe nada de rock, mas hoje no dia, fica tirando selfie na rede social, botando a língua de fora, a pessoa nunca ouviu o disco do AC/DC na vida, nunca ouviu Chuck Berry na vida, mas Mas antes de a gente falar do rock, eu te interrompi, você estava falando do retardamento mental da molecada que a molecada não consegue entender hoje, até porque tem esse retardamento mental, de como funciona o lance de você transmitir por intermédio de uma agulha, de uma cápsula magnética, a transmissão do som. Aliás, o próprio conceito de música em mídia física, essa molecada não consegue entender. Agora virou arquivo, né? É um arquivo. Virou arquivo. Não, Tanto faz. Não, e o Zé Mané fica lá se glorificando porque no celular dele tem 5.000 músicas. Sendo que ele não ouve nenhuma. Mas o engraçado é que perdeu aquele lance de o disco ser uma história completa, né? Que você pegava um disco, escutava. Hoje em dia você escuta uma música aqui, outra aqui, você não entende o que aquele disco representou, né? Você sabe o que perdeu? O que é uma coisa que pra mim e pra minha geração, quem tá assistindo o nosso programa hoje sabe muito bem, o que foi perdido foi a importância da música como transformador, como elemento transformador de vida. Então eu, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, se eu não tivesse me ligado em música, hoje seria, sei lá, um cara completamente diferente, um Amaury Júnior da vida. Que te levava a pesquisar, ir atrás daquilo, entender. Era isso, e era também um lance de você se sentir diferente. Assim, nos anos 60, eu posso falar isso porque é a minha infância. Nos anos 60, quando você se ligava em música, e principalmente na virada para os anos 70, você se sentia diferente dos outros. E isso sempre foi uma sensação muito boa. De você se sentir a parte de todo aquele bundamolismo que já tinha, aquela caretice, como a gente falava antigamente. Então era uma coisa de você também se inserir dentro de turmas. Então eu lembro na minha adolescência tinha a turma dos roqueiros. A gente pegava os discos, a gente botava embaixo do braço e ia pra casa dos amigos ouvir junto. Disso. Alguém trazia um disco novo, era uma coisa absurda. Cara. Imagina. Eu lembro aquele disco branco era do Dead Kennedys? O vinil branco? Nossa, quando eu vi Fresh Fruits for Rotten Vegetables. Exatamente. Aquilo lá fazia um sucesso nas festinhas, então, cara. Pois é, então, mas isso nas festas. Mas assim, até um pouco, bem antes disso, a gente se reunia na casa dos amigos. Então a audição era coletiva. Então você trocava impressões com os teus amigos a respeito do que você está ouvindo. Hoje não, cara. Hoje a molecada fica lá, né? Naqueles queimando calorias solitariamente lá nos Xvideos da vida e fica conversando por WhatsApp. Mas como que era na sua época, por exemplo? Como que chegava um disco fora do mainstream? Como vocês conseguiam um disco? Era alguém que conhecia alguém? Como que era? Não, assim, na minha infância... A gente dependia da loja de discos do bairro. Então, ficava sempre numa papelaria. Não tinha. Antigamente você tinha algumas lojas de discos. No centro, assim? Ali na Rua Augusta, por exemplo, você tinha a Hi-Fi, que era famosíssima, e você tinha o Museu do Disco, ali na Dona José de Barros. E hoje não tem mais. Então, quando você era moleque, como você tinha uma dificuldade de locomoção, você não tinha dinheiro para... não existia isso. Eu, por exemplo, eu passava fome na escola. Minha mãe dava dinheiro para eu tomar lanche. Eu passava fome na escola porque eu ficava juntando para poder comprar disco. Caramba. E aí você Era caro o disco naquela época? Era caro. Para um moleque que dependia de mesada? Não, nem mesada eu tinha. Era o dinheiro do lanche. Era o dinheiro do lanche. Caramba. Pô, tem essas balinhas aqui, que isso aqui já vou no intervalo, aí eu vou mandar ver. Perdão. E você tá falando de moleque, que idade você tá falando isso? Tô falando com 10, 11 anos de idade. Cara. 10, 11 anos de Seu idade. barato já era disco nessa... Já, cara, já. Eu não lembro quando eu comecei a me interessar por disco. Mas eu acho que é isso, sétima, oitava série, eu acho. Que era... Quantos anos você tem na sétima, oitava série? 13, 14? Não, acho que já um pouco mais. Mais, né? Um pouco mais. Quer dizer, varia muito isso, né? Então, você dependia da loja de bairro.
E aí, quando chegava o disco na loja de bairro, ou quando eu conseguia juntar dinheiro, que eu ia no Museu do Disco ali da Dom José de Barros, que eu trazia um disco importado, e a primeira coisa que você faz, meu amigo, quando você pega um disco importado, quem é da minha geração sabe disso, você tirava a borda e você cheirava. Cheirava. Porque o cheiro do disco importado era um negócio que era viciante. Cara. Quem é da minha idade sabe disso, já fez muito isso. E aí você chamava os amigos em casa. Então minha mãe, por exemplo, fazia café com bolo de fubá pra todo mundo lá, bolo de cenoura. Ficava em volta da vitrola. E você ficava em volta aí colocando. Aí você, puta, Led Zeppelin 4, Black Dog, uau. E aí, vocês acharam? Com encarte, né? Os encartes maravilhosos, né? Cara. Então assim, só pra a gente não ficar viajando na coisa. Era uma época, cara, em que a música ela foi um elemento fundamental como transformador de caráter. E de formar comunidades, né? Em torno da... Hoje não, bicho. Hoje a molecada ouve música, bicho, como trilha sonora pra uma outra coisa que ela tá fazendo. É verdade, né, cara? E não vai até o final da música. Isso que eu... Cara, não vai. Me dá uma raiva quando eu tô no carro, a pessoa não deixa tocar música no final. Ah, olha essa daqui. Cara, deixa tocar a música no final. Pois é, não. Minha mulher, assim, cara, ela fica passando pra frente as músicas. Escuta essa daqui, escuta essa aqui. Cara. Mas por que você acha isso? É ansiedade? É falta de... Não, cara, É que virou outra coisa, né? É que sabe o que acontece? Não, a pessoa que não tem esse amor pela música que a gente tem, ela quer apenas ter uma sensação breve. Ouvi isso aqui. Eu vi isso aqui. É que música tá muito associada pra mim, cara. E quanto mais eu volto pro passado, mais eu lembro de cada música, a cada momento que eu vivi. Eu não sei se essa molecada, ela cola uma música pra um momento da vida dela, como a gente fazia isso. Porque a gente escutava aquilo até encher o saco, então ficava muito evidente. Pô, você sofrendo por uma menina, você lembra daquela música. Você tava na escola passando por tal coisa, você lembra de uma música. Não sei se contigo é assim. Associado... Não, mas aí é a memória afetiva. Então, mas será que a molecada tem isso? Não, molecada não. A molecada não tem memória. A molecada não tem memória. Como é que ela vai ter uma memória afetiva? Você não tem nem memória. Né? Hoje, infelizmente, a gente vive hoje um processo de emburrecimento coletivo. Cara, é preocupante. Em que essa molecada, é óbvio que tem exceções, mas a grande maioria da molecada, eles só prestam atenção nas manchetes. Isso quando o cara lê, né? Isso quando o moleque lê. Porque o moleque lê e não entende o que tá escrito. Então ele vai lá nos portais de grande comunicação, quando ele lê a manchete. Exatamente. E nada mais. E aí os portais de comunicação, sabendo que tem um grande público retardado, o que ele faz? Ele coloca nas manchetes chamadas para leitores retardados. Então aquela cantora flopadaça que tenta fazer carreira internacional e não consegue. Quem?